Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões que Curam e Inspiram. Eu sou a Victoria e hoje eu estou aqui com a Emanuele e hoje vamos contar sobre nossas aventuras na Pinacoteca de São Paulo e no Instituto Butantan. Dois lugares que, à primeira vista, parecem opostos, mas na verdade fazem um encontro surpreendente entre a arte e a ciência. Fiquem com a gente, que vem muita curiosidade legal dessa visita. Na Pinacoteca, observamos O Porco Misterioso, uma obra de arte de 1967, de Nelson, um pintor e artista multimídia brasileiro, de 1932 a 2020, conhecido por sua crítica irônica à arte institucional. O porco foi comprado por Araci Amaral para o acervo na Pinacoteca e, curiosamente, passou por uma operação plástica ao ter sido empalhado para evitar deteriorização. Uma curiosidade é que a obra ela foi comprada em uma feira de rua exposta como arte, sem que se soubessem quem era o verdadeiro autor, gerando muita discussão. Na época, críticos levantaram a pergunta: isso é arte? E influenciaram a aceitação da arte conceitual no Brasil. E o porco nos faz refletir e pensar sobre quem define o que é arte, sobre o valor da autenticidade. Foi um exemplo perfeito e ponto de partida para o grupo discutir a relação entre o objeto, o autor e o público. Bom, gente, agora eu vou comentar um pouquinho, sobre o Instituto Butantan, que é o Reino das Cobras. Um dos lugares mais visitados, que existe desde 1912, ligado ao Laboratório de Ecologia e Evolução. Abriga mais de 1.000 cobras de várias espécies, muitas apreendidas ou doadas e que não voltam à natureza. Responsável por produzir cerca de 250 mil doses de soros antiofídicos por ano, para combater mordidas e salvar vidas. Conexão entre a arte e a ciência. No museu, o porco provocou reflexões sobre a referência, autoria, valor da arte. No Butantã, vimos como a natureza, o veneno e a pele das cobras é ferramenta de aprendizado e cura. Ambos exploram quem somos e como interpretamos o mundo, um com emoção e crítica, outro com pesquisa e cuidado. Juntos, reforçam a ideia de que o conhecimento pode ser poético e funcional ao mesmo tempo. Outra curiosidade muito legal que a bióloga do Instituto Butantan falou para nós foi que enquanto a cidade de São Paulo crescia em ritmo acelerado, com ruas sendo asfaltadas, prédios surgindo e os bondes ganhando velocidade, havia um grupo de trabalhadores que fazia um caminho bem diferente e perigoso. Eles eram responsáveis por capturar e transportar cobras para o Instituto, numa época em que o entorno da cidade ainda guardava muito vestígios de mata, áreas rurais e terrenos baldios. Quando capturavam as cobras, levavam até o Instituto Butantan. E o mais curioso é que o pagamento por esse serviço não era dinheiro, era o soro antiofídico. Isso mesmo, em troca das cobras entregues, eles recebiam doses do soro contra picadas, que podia guardar e usar em casos de emergência. Naquela época, sem hospitais por perto, esse soro era um verdadeiro tesouro. Salvar vidas era uma necessidade real para quem vivia longe da cidade. Por isso, essa troca fazia muito sentido. O instituto precisava das cobras para produzir o soro e os trabalhadores precisavam do soro para se proteger. Enquanto São Paulo crescia e se urbanizava, o Butantã crescia também, com a ajuda dessas pessoas simples e corajosas, que transformavam o risco do campo em uma chance de cura para muitos. Bom, gente, essa visita ela mostrou o quanto a relação com a biologia é muito forte, está muito presente no mundo atual. Nas representações do corpo humano, animal em arte, na interação dos organismos vivos e na saúde pública. Nós, enquanto sociedade, estamos hoje aqui mesmo refletindo por que preservar culturas e ecossistemas, como vimos nas duas experiências. Arte e ciência como mecanismos de conscientização
e transformação. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a conexão entre a arte e a ciência. Como a gente já comentou um pouquinho aqui, havia um porco e ele provocou reflexões sobre a referência, a autoria e o valor da arte. No Butantã, vimos como a natureza, o veneno, a pele das cobras é ferramenta de aprendizado e cura. Ambos exploram quem somos e como interpretamos o mundo, um com emoção e crítica, outro com pesquisa e cuidado. Juntos, reforçam a ideia de que o conhecimento pode ser poético e funcional ao mesmo tempo. Nossa visita mostrou que o conhecimento pode surgir de formas inesperadas, de um porco que virou obra de arte e cobras que trocam de pele e salvam vidas. A arte e ciência andam de mãos dadas, cada qual com o seu jeito mágico de nos tocar e ensinar. Esperamos que tenham gostado desse mergulho inspirador com a gente. Obrigada por escutarem, até a próxima. E lembre-se, olhar com curiosidade é o primeiro passo para entender o cuidado do mundo. Chegou a hora do nosso quiz extra, com perguntas que vão além do que a gente contou aqui no nosso episódio, mas que tem tudo a ver com arte, ciência e as conexões curiosas que elas criam. Pergunta 1. Algumas cobras têm sensores térmicos capazes de detectar calor de presas mesmo no escuro. Qual parte do corpo obriga esses sensores? A. Cauda. B. Língua. C. Focetas loreais. Resposta correta. C. Focetas loreais. Essa funciona como câmeras térmicas naturais. Ciência pura da natureza. Gente, agora eu vou fazer a segunda pergunta para vocês. E eu vou começar já, hein? A arte conceitual, como a do Nelson Leiner, muitas vezes não depende da aparência da obra, mas sim da ideia por trás. Qual dessas ações já foi considerada uma obra de arte? Opção A: dormir em uma galeria de arte. Opção B: fazer um sanduíche e comer em silêncio. Opção C: ambas as anteriores. Vamos lá, galera. Memoriza aí a resposta, né? Vamos memorizando. Pensou? Eu vou falar pra vocês qual é a correta agora, hein? É a opção C: ambas as anteriores. A arte conceitual desafia o que a gente espera de uma obra. Louco, né? Pergunta 3. Em estudos de neurociência, olhar para a obra de arte ativa áreas do conhecimento parecidas com A. As usadas para resolver matemática. B. As ligadas ao prazer e à empatia. E C. As respostas pelo paladar. Resposta correta. B. As ligadas ao prazer e à empatia. Ou seja, ver a arte literalmente faz bem para o cérebro e para o coração. E se você inventar sua própria pergunta maluca e mandar pra gente? A gente pode ler no próximo episódio. Topa o desafio? Bom, gente, agora eu vou fazer a quarta pergunta para vocês, hein? Qual desses animais também troca de pele, assim como as cobras? Opção A: rato. Opção B: camaleão. Opção C: gafanhoto. Vamos lá, galera. Memoriza a resposta, pensar um pouquinho. Ó, vamos lá, né? Posso falar já, hein? Tô ansiosa. Posso falar? Opção C: gafanhoto. Insetos também trocam de pele, né? Que se chama exoesqueleto, que é para crescer. Processo chamado de muda, igual das cobras, mas do jeitinho deles. E agora teremos uma pergunta bônus. Se você fosse criar uma obra de arte com material da natureza, qual você escolheria? A. Penas e sementes. B. Terra e folhas secas. E C. Pele de cobra trocada. Não tem resposta certa aqui. Manda sua resposta pra gente nas redes ou comenta o que você criaria com esses elementos. E aí, galera, curtiram? A ideia é mostrar que a arte e a ciência estão em tudo, até nas perguntas que a gente nunca pensou em fazer.
Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A arte e a ciência, mesmo parecendo mundos diferentes, na verdade caminham lado a lado. Ambas são formas de entender, explorar e transformar o mundo. Espero que esse episódio tenha despertado em você a mesma curiosidade que eu senti pesquisando esse tema. Se gostou, não esquece de seguir o podcast, compartilhar com alguém que também curte esses assuntos e me contar o que achou. Até a próxima e continue olhando o mundo com olhos curiosos, seja pela lente da ciência ou pelas cores da arte.